Hoje eu vou falar para você sobre quantas e quais linguagens de programação você deveria aprender. E aí galera, beleza? Esses dias eu estava vendo uma entrevista do Lex Fridman com o Bjarne Stroustrup. Então, o Lex Fridman é um professor de inteligência artificial do MIT e tem um canal do YouTube muito legal. Vou colocar o link do canal aqui embaixo para você dar uma checada lá. E o Bjarne Stroustrup é o inventor do C++. E nessa entrevista, então, eles entram no tema de linguagens de programação. Eu achei muito boas as considerações que o Bjarne fez sobre a aprendizagem de linguagem de programação. Queria passar aqui para vocês, juntamente com a minha opinião, e mais algumas coisas que eu vi nessa entrevista que eu acho bem legal. A primeira coisa que o Bjarne fala, e que eu concordo plenamente, é o seguinte, que você não deve ficar com uma linguagem de programação apenas. É a mesma coisa com linguagem natural. Então, quando você aprende uma linguagem natural nova, por exemplo, você só fala português. Quando você aprende o inglês, você se torna uma pessoa melhor. E quando você aprende uma linguagem de programação nova, você se torna um programador melhor. O Bjarne fala que quanto mais linguagens de programação a gente aprender, melhor. Ele tira um número meio mágico lá de 5 linguagens de programação. Essas linguagens são de diversos tipos, né? Quais são esses tipos e quais são as linguagens específicas que ele recomenda? Então, o primeiro tipo é uma linguagem de baixo nível. Então, ele recomenda linguagem de máquina, né? Então, aprender realmente linguagem de máquina. Eu facilitaria um pouco nesse ponto e recomendaria a aprendizagem de linguagem de montagem, tá? E se ainda for muito difícil a linguagem de montagem, começar com uma linguagem como o C, que é uma linguagem low level também, de baixo nível e tipada, mas que não é orientada a objetos. Depois o Bjarne fala que era bom você também saber uma segunda linguagem, que é uma linguagem de mais alto nível. No caso, ele recomenda o C++. Eu recomendo também você aprender o Java, o C++, ou o TypeScript, uma linguagem que é orientada a objetos e que também é tipada. O terceiro tipo de linguagem de programação que o Bjarne recomenda é uma linguagem funcional. Ele sugere o ML ou Haskell. Obviamente existem outras linguagens funcionais que vale a pena aprender, por exemplo, o Elixir e o Clojure, entre outras. O quarto tipo de linguagem que o Bjarne recomenda aprender é uma linguagem na qual é fácil e rápido fazer as coisas. A sugestão que ele dá é o Python, ou o JavaScript, ou o Ruby. Eu acho que vale a pena mesmo a gente aprender esse tipo de linguagem que é mais fácil fazer as coisas. Python, por exemplo, parece uma linguagem até pseudocódigo. Tão simples que é você fazer as coisas nessa linguagem. O JavaScript também é uma linguagem excelente, que vale a pena aprender. Uma outra coisa que eu achei fascinante, que aparece lá na entrevista do Lex com o Bjarne, é uma palestra que foi dada na conferência CPP, se eu não me engano, de 2016. Eu vou colocar o link da palestra porque ela está no YouTube também. Nessa apresentação, o palestrante ele mostra o seguinte, ele vai e implementa o Pong, né, que foi o primeiro videogame que existiu. Ele implementa esse Pong em C++. E olha que interessante, ele vai mostrando o código de montagem gerado a partir do código em C++. E também não só o código numa arquitetura 286, se não me engano, mas numa arquitetura mais simples ainda. Se eu não me engano, é o Atari 2600. Então a apresentação é realmente impressionante. Ele vai fazendo as alterações do código, a gente consegue ver quanto de código de montagem que é gerado a partir do código de alto nível. E quando ele melhora a abstração no código de alto nível, a gente vai vendo que vai diminuindo a quantidade de código gerado de baixo nível. Então é uma coisa fascinante mesmo e permite ver que melhorar a abstração num programa, ao invés de aumentar a quantidade de código, que seria o intuitivo da gente pensar, na verdade diminui a quantidade de código. Em particular no C++, que é uma coisa bem otimizada, né? E dá para ver que é um orgulho lá do Bjarne Stroustrup. Então só esse toque que eu queria dar sobre a entrevista, dá uma olhada na entrevista, e esse toque também sobre linguagem de programação. No Pragmatic Programmer, os autores até recomendam aprender uma linguagem de programação por ano. Não acho que seja uma coisa totalmente infactível e vale a pena ter essa meta. É óbvio, pessoal, só um disclaimer aqui, isso não é para quem está começando. Para quem está começando,
eu recomendo começar com uma linguagem, aprender bem aquela linguagem e, sei lá, no segundo ano, por exemplo, começar a aprender uma segunda linguagem, para você realmente se tornar um melhor programador. Então é isso, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.